dele, a unção é dele, o louvor é para ele. Essa santa ceia que está aqui hoje é em homenagem a ele. Você veio nesta noite e foi para adorar ao nome dele. A palavra que eu vou pregar foi inspirada por ele e o pregador pertence a ele. E essa igreja só está de pé por causa dele. E quando já sentiram a glória do dragão aqui na casa, levanta a mão para o céu e dá um brado de glória para ele. Queridos, prometo ser bem breve, porque hoje teremos a celebração da Santa Ceia. Livro do Evangelista Mateus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Livro do Evangelista Mateus, capítulo número 26. Evangelista Mateus, capítulo número 26, versículo 1 em diante, que tem por epígrafe a conspiração contra Jesus. Enquanto você procura e acha, eu gostaria de agradecer primeiramente ao Senhor por mais uma oportunidade a qual nos concede estar aqui em sua casa, para junto com essa igreja adorar e agradecer o nome daquele que é digno de honra, glória e louvor. Também louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Silvio, homem de Deus. Deus continue abençoando grandemente. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que hoje estiveram aqui conosco para adorar ao nome de Jesus. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e pergunte: está preparado? Está preparado, Pedro? Fale mais forte: está preparado? Está preparado, Agora pergunte: tem certeza? tem certeza? Agora olhe para quem está do lado e fale: se Jesus voltasse agora, E se Jesus voltasse agora? você sobe? Você sobe? Louva a Deus pela vida do meu pai, presbítero César, missionária Leide, minha mãe. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que hoje veio adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Também louvar a Deus pela vida de Tati, que veio com a gente também. Queridos, quando os irmãos estiverem em oração, orem pelo esposo dela, por nome de Claudemir, porque eu creio que o Senhor vai fazer grande obra na vida daquela vida, amém? Queridos, livro de Mateus capítulo 26, versículo 1, que achou diz amém. Amém. Queridos, prometo ser bem breve por causa da Santa Ceia do Senhor, mas aqui nessa passagem ela vai falar acerca da conspiração contra Jesus. Como você bem conhece a história, o nosso Jesus, ele veio ao mundo, ele foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo, ele sofreu a tentação pelo diabo. O nosso Jesus, ele separou 12 apóstolos. O nosso Jesus, ele pregou a palavra, ele curou enfermos, ressuscitou mortos e fez grandes maravilhas. Porém, aqui no capítulo 26, a Bíblia fala acerca da conspiração contra Jesus. Certa feita diz a Bíblia que Jesus estava na casa de Simão e certa mulher chegou e começou a passar um perfume nos pés de Jesus. E esse perfume, meus irmãos, era um perfume tão caro que os discípulos olharam assim e disseram: mas rapaz, esse perfume podia muito bem ser vendido e o dinheiro dado aos pobres. Mas aí Jesus, percebendo aquilo, fala assim: olha, os pobres vocês sempre terão entre vocês, mas a mim nem sempre. Jesus falou isso porque ele já alertava os seus discípulos que em breve ele iria morrer. E diz a Bíblia que no mesmo capítulo, Judas Iscariotes chega até os fariseus no templo e pergunta: olha, quanto que vocês me darão se eu entregar a vocês? E diz o texto que eles lhe fixam preço: 30 moedas de prata. Quantas moedas? 30 moedas de prata. Quantas moedas? 30 moedas de prata. E diz o texto que Judas aceita a proposta. E certa feita Jesus estava numa casa com seus discípulos e eis que ele estava celebrando a Santa Ceia. E diz a Bíblia que Jesus, celebrando a Santa Ceia, ele olha para os discípulos e fala: em verdade vos digo que dentre vocês um há de me trair. Aí todos olharam assim e disseram: será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Aí Jesus fala: aquele que comigo mete a mão no prato, esse certamente me trairá. Olha para o teu irmão que está do lado e fala: cuidado, Cuidado
escondido que não venha a ser revelado. Judas fala: Senhor, sou eu traidor? E Jesus fala: é você sim, traidor. Jesus vai revelar o que está escondido. Tem gente que está botando pedra de tropeço na família, mas hoje eu vou voar, varão, e Jesus vai tirar pedra de tropeço na vida de alguém. E diz a Bíblia, olha para mim, que quando Jesus celebra a ceia, ele anuncia a sua traição. Judas, ele vai até o templo e começa a fazer os preparativos para a entrega de Jesus. Porém, diz a Bíblia que Jesus, ele vai com seus discípulos até um monte até um lugar chamado Getsemane. Qual é o nome do lugar? Getsemane. Qual é o nome do lugar? Getsemane. E chegando no lugar chamado Getsemane, Jesus separa Pedro, Tiago e João e manda continuar com eles. Irmão José, por que dentre os 11 Jesus só chama Pedro, Tiago e João? Podemos perceber, se voltarmos textos atrás, a Bíblia diz que Jesus só chama Pedro, Tiago e João para verem quando Jesus realiza a transfiguração. Diz a Bíblia que Jesus se transfigurou diante deles, e eis que apareceu diante deles Moisés e Elias, e eles estavam conversando com Jesus. E em breve uma grande nuvem, ela rodeou todo aquele lugar, e uma voz bradou dizendo: este é meu filho amado, a quem me traz alegria. Escutem o que ele tem a dizer. E aqui no mesmo capítulo a Bíblia fala que Jesus retorna a chamar Pedro, Tiago e João. Olhe para o seu irmão que está do lado, sabe por quê? Fala mais forte, sabe por quê? Que Jesus só chamou 3 no meio dos 11. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas não é a todos que ele quer revelar o mistério. É muitos que ele chama, mas não é a todos que têm a capacidade de contemplar o mistério. Mas Jesus nesta noite está selecionando um crente aqui que vai ser contemplado para contemplar o mistério. Tem muitos chamados, mas os escolhidos estão na casa. Quem é escolhido? Só quem é escolhido, levanta a mão e dá uma rajada de dor para ele. Eu vou voar, mano. Olha para mim. Diz a Bíblia que quando Jesus sobe ao monte, ele começa a orar. E quando ele começa a orar, diz a Bíblia, olha para mim, que Jesus fala assim: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Jesus, ele não queria carregar o peso. Por que, irmão José, não queria? Porque Jesus, ele veio em forma humana. E como homem, ele sabia que ele ia carregar. Como homem, ele sabia o preço que ele ia pagar. Porém, como Deus, ele olha e fala: Pai, contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Que assim seja, Pai. Porém, quando Jesus ele desce, ele encontra Pedro, Tiago e João dormindo. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam fazendo o quê? Olha para o teu irmão e pergunta: você está dormindo? Fala mais forte: você está dormindo? Porque tem vezes que Jesus quer falar com crente, mas tem crente dormindo, varão. Jesus quer falar e tem crente dormindo. Paulo falou uma vez na carta de Romanos: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque eis que vem dias que a trombeta para de tocar e a igreja tem que despertar. Eu vou falar, varão. Diz a Bíblia que Jesus olha para os 3 e fala: rapaz, será que nem por uma hora vocês conseguem viajar comigo? Mas aí diz a Bíblia que Jesus sobe ao monte pela segunda vez e começa a orar repetindo as mesmas coisas. E ele desce e ele encontra os 3 dormindo de novo. Aí ele sobe de novo.
repete as mesmas palavras. E quando retorna, encontra os três dormindo de novo. Ô varão, eu vou voar hoje aqui. Jesus está dizendo assim, ó, eu quero falar com você, mas quando eu chego eu vejo você dormindo. Já tentei falar com você e só vejo você dormindo, mas hoje o grandão da Galileia vai acordar. Crente que está dormindo, hoje ele vai acordar quem está dormindo. Olha para mim. Aí Jesus olha assim para os três e fala, vai chegar na hora. E que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. E aí quando Jesus ainda estava falando, diz a Bíblia, que os soldados chegaram. E Judas chega com eles. E aí eles perguntam a Judas, quem é Jesus? Aí Judas fala assim, ó, aquele a quem eu beijar, esse é Jesus. Olha para o teu irmão e fala, cuidado, com quem anda te abraçando. Fala, cuidado, com quem anda te beijando. Quem anda te beijando? Porque quem te beija pode te trair. Quem te abraça pode te trair. Aí diz a Bíblia que Judas beija Jesus. Aí Jesus olha assim para ele e fala, amigo, com um beijo tu traz o Filho do Homem ali. Olha para mim, varão, que eu vou voar já. Jesus fala assim, ó, um de vocês vai me trair. Só que ai daquele que trai o Filho do Homem, pois bom seria que esse não houvesse nascido. De Judas ele sente o peso da consciência. A consciência de Judas ele pesou. Só que Jesus falou, ai de quem me trai. Judas diz a Bíblia que ele devolveu as moedas para o templo. Só que Judas ele estava com a alma tão pesada, mas tão pesada, que diz a Bíblia que ele se enforcou e se matou. Porque ele não aguentava o peso da culpa que ele estava sentindo. Por isso que Jesus diz, sai daquele que traz o Filho do Homem. Melhor seria que esse não houvesse nascido. Mas diz a Bíblia, olhe para mim, que Jesus é entregue. E Jesus, eu estou resumindo aqui por causa do horário. Jesus ele sofre todo o processo a qual vocês sabem. Jesus ele sofre processo de açoitamento. Jesus ele sofre o processo de julgamento. Jesus ele sofre o processo de falsas testemunhas. Diz a Bíblia que eles não encontraram acusação contra Jesus. Porém, não tendo encontrado, eles resolveram inventar acusação contra Jesus. Olha para o teu irmão que está do lado e fala às vezes. Fala mais forte, às vezes. O inimigo pode até procurar acusação contra você. Mas não encontrando, ele vai inventar. A mulher de Potifar, ela inventou. Ela não achou acusação contra José, por isso resolveu inventar. Só que sabe o que é interessante, pastor Silvio? É que inventou uma acusação. Só que tem um louvor que fala assim, ó. Estão inventando o ministério prosperando. Estão inventando o ministério prosperando. Estão perseguindo o ministério prosperando. Falam, eu vou voar hoje aqui. Quanto mais calunia você, mais o grandão da Galileia te prospera. Quanto mais vai pra igreja, mais você prospera. Eu vou voar, mano. Diz a Bíblia pra mim que eu estou encerrando na hora. 9:1. Que Jesus ele é entregue. Jesus sofre todo o processo. Jesus ele vai para a cruz. Jesus ele carrega uma cruz de aproximadamente 85 quilos nas costas. Chegando no Calvário, Jesus ele se depara com a multidão inteira. Todos olhando para ele e dizendo crucifica. Outros blasfemando, dizendo salvou a tantos, mas a si mesmo não pôde salvar. Mas diz a Bíblia que Jesus estava na cruz e junto dele dois ladrões. Quantos ladrões? Quantos ladrões? Um à direita e um à esquerda. E Jesus estava no meio dos dois. E diz a Bíblia
que o ladrão que estava à esquerda disse assim: se tu és o Filho de Deus, salva-te a tu mesmo e a nós também. Mas o da direita falou: tu não sabe o que está dizendo não, rapaz. A gente está aqui porque a gente merece. Eu e você roubamos, a gente matamos. Mas esse fez o quê? O que foi que ele fez para merecer isso? Aí ele olha assim para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus olha assim para ele e fala: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Fala, eu vou falar. Até na hora da morte Jesus chega para salvar varão. Até na hora que Satanás diz que não tem jeito, aí o dragão da Galileia fala: tem paraíso, tem paraíso, tem paraíso. Quando Satanás fala: é morte, Jesus traz vida. Olha para mim. Diz a Bíblia que os três são mortos. Jesus é morto. E quando Jesus é morto, diz a Bíblia que a terra tremeu, o sol escureceu, várias montanhas, as pedras caíram abaixo. Os mortos foram vistos sepulcros e os mortos saíram do sepulcro. Isso, desse Irmão jeito. José, por que os mortos saíram do sepulcro? Sim, fala aí, povo. Porque quando Jesus morreu, sabe onde é que ele foi? Ele foi para o inferno. Ele foi pregar para aqueles que não tiveram acesso à salvação, para aqueles que não tiveram ouvido a salvação. E Jesus, ele toma a chave do inferno, ganha vidas lá no inferno. E por isso o texto fala que ouviram-se e viram pessoas saindo do sepulcro. Foi. Olhe para mim, varão. Estou encerrando já por causa da hora. Vou fechar até a Bíblia aqui. Passa-se o primeiro dia e não acontece nada. Passa o segundo dia, não acontece nada. Os discípulos estavam todos frustrados. Todos estavam tristes. Porque o mestre estava morto. E aí os fariseus disseram a Pilatos: olha, aquele embusteiro disse que ia ressuscitar. Aí o Senhor manda um soldado lá guardar o sepulcro. Quer que os discípulos Eita glória! e não digam que o mestre ressuscitou. Guarda o túmulo. Aí o governador fala: tá certo, vamos guardar o túmulo. E aí guarda o túmulo. As mulheres vão até o sepulcro e elas veem os soldados. E elas não conseguem passar porque são impedidas. Porém, há um terceiro dia, diz a Bíblia, que as mulheres chegam no sepulcro e quando elas olham, elas veem a pedra removida. E quando elas veem a pedra removida, elas entram dentro do sepulcro e só vê a cama. Aí elas olham e perguntam: cadê o mestre que estava aqui? Ele desapareceu, foi. Aí elas começaram a chorar porque pensaram que tinham roubado o corpo de Jesus. Só que na mesma hora, elas viram dois homens de branco. E eles olharam assim para ele e falaram: vocês estão chorando por quê? Aí elas falam: não é porque carregaram nosso mestre aqui. Aí eles falam: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? O dragão ressuscitou! O dragão ressuscitou! Diz a Bíblia que Jesus aparece para elas e fala: olha, vamos avisar meus irmãos para eles se encontrarem comigo em Jerusalém. E lá eu vou fazer grande obra. Aí Jesus se encontra, está no caminho de Emaú, passam dois rapazes e eles veem Jesus. Só que eles não entendem que era Jesus. Eles não perceberam que era Jesus. Aí eles viram só um viajante. E disseram assim: rapaz, a gente está sofrendo. Aí o viajante: por quê? Aí eles falaram: rapaz, é porque mataram nosso mestre, um grande profeta. E aí, resumindo aqui, os dois levam o viajante para jantar em sua casa. E quando eles partem o pão, que oram dando graças a Deus, quando eles abrem os olhos para contemplar, o banco estava vazio. E quando o banco estava vazio, eles começam a perceber
que aquele viajante era o grandão da Galileia. Aí eles vão para Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, eles encontram os outros discípulos. Aí falam: ei, a gente viu o mestre. Aí eles falam: aonde é que o mestre está? Aí eles falam assim: ó, onde ele está a gente não sabe dizer. A gente só sabe dizer uma coisa: que ele passou lá em casa. A gente só sabe dizer uma coisa: que ele estava lá em casa. Ele fez mudança lá em casa. E aqui eu encerro por causa da hora, dizendo para você: o meu e o teu Jesus, ele não está morto, mas vivo está. E é por isso que a gente comemora a Santa Ceia. Porque a Santa Ceia não comemoramos a morte, mas sim a ressurreição de Cristo. Olhe para o seu irmão que está do lado e fale: examine-se. Vai mais forte: examine-se. Você a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Amém. Que Deus abençoe todo mundo.